Let's go. Vamos lá. Um possível ciclo termodinâmico usado por uma máquina térmica que emprega como substância de trabalho 22,4 moles de um gás ideal pode ser descrito como. Então aqui ele descreve os três processos. Vamos entender esses processos aqui. Ó. Deixa eu desenhar do lado aqui o diagrama PV, que daí a gente consegue pegar a ideia. É alguma coisa mais ou menos assim. Aqui é V, aqui é P. Então, ó, processo 1. Aqui, de um estado inicial P1, V1, o gás é resfriado a pressão constante até P1, V2. Então, deixa eu escrever aqui, ó, se você lembrar da equação dos gases, o PV igual a nRT, ele está dizendo que no processo 1, a pressão é constante, certo? E se o gás é resfriado, significa que a temperatura diminui, significa que o volume também diminui. Então, se ele sai de um ponto P1, V1 até o ponto P1, V2, a gente pode representar isso aqui, ó. V1 é P1 e aqui eu tenho V2. Então, como ele está resfriando, né, a pressão constante, esse volume aqui tem que diminuir. Pressão constante, certo? Então, aqui nós temos o primeiro processo. Vou chamar de 1. Deixa eu apagar isso aqui. 1. Depois, o processo 2, que está aqui, ó, o gás é então aquecido a volume constante. Então, mais uma vez, olhando essa equação aqui, dos gases ideais, essa daqui, se o gás é aquecido, né, a temperatura aumenta, mas ele fala que o volume é constante. Então, a pressão também tem que aumentar. E ele fala que vai até o ponto P2, V2. Então, eu vou desenhar aqui o P2, ó, P2. E aqui vou ter mais o processo 2. E por fim, é o terceiro passo, né? Aqui, finalmente o gás se expande adiabaticamente de volta para P1, V1. Então, o processo adiabático, a gente conhece a curva, é assim, até o ponto P1, V1. A figura desenha um triângulo, deixa eu deixar isso aqui um pouco menos triangular. Então, vamos lá. Então, aqui é o processo 3. Certo? Processo 1 é um processo isobárico, a pressão constante. O processo 2, isocórico, que é a volume constante. E o processo 3 é o processo adiabático, onde não há troca de calor. Então, a questão pede aqui embaixo, lendo aqui embaixo, considerando as capacidades térmicas, a pressão e volume constante do gás Cp e Cv, respectivamente, considerando que elas não variam ao longo do ciclo, sendo aquele da sua formação aqui o gama é Cp sobre Cv, essa razão aqui. Qual é a eficiência térmica desta máquina? Então, de modo geral, a eficiência térmica ela é definida como o trabalho que o gás realiza, o trabalho total realizado pelo gás, dividido pela quantidade de calor fornecida ao gás. Então, a gente quer encontrar isso aqui, certo? Vamos agora fazer uma análise. Então aqui nós temos o nosso belo gráfico, né? Então, primeiro, vamos encontrar o trabalho de cada um desses três processos. Então vou escrever aqui em cima W1 seria o trabalho referente ao processo 1. Só que o trabalho é definido como uma integral de P dV. Mas ó, a pressão é constante. Então, nesse processo 1, a gente pode escrever apenas P vezes ΔV. Só que o ΔV, aqui eu vou colocar ó, P, a pressão é constante, né? Eu vou chamar de P1 referente ao processo 1. E o ΔV eu vou chamar aqui ó, de V2 menos V1, né? Porque é o ponto final menos inicial. Nós temos o trabalho devido ao processo 1. Então, beleza. Agora vamos lá. Vamos encontrar o trabalho devido ao processo 2. Mais uma vez, olhando essa fórmula aqui de cima, é PDV. Só que em 2 o volume não varia, né? Então o trabalho no processo 2 é igual a zero. Então aqui nós temos o trabalho devido ao processo 2. Então, tendo o trabalho em 2, vamos agora encontrar o trabalho em 3, que é o trabalho nessa adiabática.
Mas antes, deixa eu apontar aqui umas coisas. Nesse ponto aqui de cima, que é o começo da adiabática, né? Deixa eu anotar aqui, ó. Nesse ponto aqui, eu vou ter, pela equação dos gases, né? Vou ter P2 vezes V2 igual a NR. Aqui eu vou chamar um T2, certo? Enquanto que nesse outro ponto aqui, eu terei um P1 V1 igual a NRT1. Então, dito isto, deixa eu fazer uma consideração aqui. Ó. Deixa eu só apagar daqui para não ficar muito poluído o sistema, nossos desenhos. Eu vou colocar aqui, ó. Diante desse ponto T2, eu vou ter aqui, ó, P2 V2 sobre NR. E vou ter aqui, ó, o T1 é igual a P1 V1 sobre NR. Ok? Por que eu estou fazendo isso? Porque no processo 3, eu vou chamar de trabalho 3, essa energia aqui, ó, deixa eu botar um rascunho aqui do lado, se a gente lembrar da primeira lei de termodinâmica, ΔU é igual a Q menos o trabalho. Nesse caso, o Q é igual a zero, porque é um processo adiabático, não a troca de calor. De modo que o trabalho é igual a menos a variação da energia interna. Só que a variação da energia interna é, se a gente lembrar da definição, é N vezes CV ΔT. Nesse caso aqui, ó, o processo começa aqui nesse ponto 2 e termina aqui nesse ponto 1. Então, eu vou chamar esse processo de T1 menos T2, o ΔT, né? Porque é o final menos o inicial. Isso vai dar N vezes CV vezes T1, que é o final, menos T2. Certo? Aí aqui, ó, o que é que eu vou fazer? Vou substituir. Opa, foi demais. Vou substituir esses pontos aqui lá naquela equação, certo? Então eu vou ter aqui, ó, o trabalho é igual a N CV T1. Quem é T1? É P1 V1 sobre NR menos T2, que é P2 V2 sobre NR. Lembrando que tem um sinalzinho de menos aqui, ó, isso aqui é importante. Porque esse sinal de menos vai me permitir inverter essas coisas aqui. Então, eu posso inverter essa fração aqui para trocar o sinal de menos e simplificar esse NR, né? Então, eu vou anotar aqui qual é o nosso resultado final. Nós vamos ter CV sobre R. E aqui nós teremos P2 V2 menos P1 V1. Ok, já apaguei aqui do lado. Agora eu vou fazer uma apenas de troca de nomes, porque esse CV sobre R é igual a 1 sobre gama menos 1. Esse gama é dado na questão, né, que é a razão dos calores específicos. É fácil demonstrar, é só substituir aqui onde tem esse gama e você vai ver que isso aqui é verdade, essa relação. Então vou substituir aqui, porque aí nós vamos obter que W3 seria igual a P2 V2 menos P1 V1, né? Isso tudo sobre gama menos 1. Então, eu vou reescrever essa solução aqui em cima e vou limpar aqui para a gente dar uma organizada. Ok, já organizei aqui. Agora vamos encontrar o calor do processo, né? O calor fornecido ao gás. Então, vamos começar aqui. Nesse processo 1, é um processo a pressão constante. Então, vou anotar aqui, ó, Q1, certo? Opa, deixa eu voltar para o lápis verde. Vou ter Q1, é um processo a pressão constante, essa pressão P1, né? Só que um processo a pressão constante, esse Q1, é dado por N, Cp, onde esse Cp é o coeficiente de pressão constante, vezes um certo ΔT. Só que a gente deve notar que esse processo 1, como fornecido na questão, é um processo de resfriamento. Se é um processo de resfriamento, significa que o gás está cedendo calor. Então isso não importa para a gente, porque a gente quer o calor que é fornecido ao gás, e não que o gás fornece ao ambiente. Então o Q1 não importa. No processo 3,
é uma adiabática, então não tem troca de calor. Mais uma vez, no processo 3 não vai importar. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos calcular o trabalho, não, a quantidade de calor no processo 2. No processo 2 é o processo de aquecimento, então é o trabalho, é o calor que está sendo fornecido ao gás. Então vamos lá, Q2 é igual, nesse caso, como é o único calor, já vou escrever Q é igual a N vezes o coeficiente do calor específico. Nesse caso, a volume constante, vezes, agora aqui eu vou ter a temperatura nesse ponto, aqui no gráfico, e vou ter essa temperatura nesse outro ponto aqui do gráfico. Que seria deixa eu escrever aqui para facilitar. Nesse primeiro ponto, que é onde começa, que é ali no ponto da encruzilhada, tem um 2, nós temos a pressão P1, o volume V2 sobre NR. Nesse ponto de cima, nós temos T2 é igual a P2 V2 sobre NR. É o que eu vou colocar ali, certo? É o nosso ΔT. Começa no T12 e termina no T2. Então vai ser T2 menos T12. Ou seja, P2 V2 sobre NR menos menos P1 V2 sobre NR. É o que a gente tem aqui, certo? Então deixa eu circular para a gente poder continuar. Então vamos lá. O que é que a gente pode fazer agora? Para encontrar, deixa eu simplificar logo, porque aqui, primeiro, esse Q a gente pode simplificar. Eu esqueci de fazer isso, eu posso passar esse NR que está aqui dentro, eu posso passar para fora, né? Então eu vou ter mais uma vez aqui fora C sobre R, que é igual a 1 sobre gama menos 1. Então façam essa substituição e nós vamos encontrar P2 V2 menos P1 V2, tudo isso sobre gama menos 1. Então aqui nós temos o nosso Q, a quantidade de calor fornecida ao gás. E o trabalho total é a soma, né, de W1 mais W2 mais W3. Então vou somar aqui os trabalhos, nós vamos ter trabalho é igual, vou ter P1 V2 menos V1 mais o trabalho 2 é 0, né? Então mais o trabalho 3, que é o P2 V2 menos P1 V1, tudo isso sobre nosso fator aqui, tudo isso não, né? Só o segundo termo sobre gama menos 1. Então aqui nós temos o trabalho realizado pelo gás, qual eu estou circulando aqui. Bom, agora o que é que a gente faz? Vamos calcular a razão, né? Que a gente, é o que a gente está procurando. A gente está procurando essa razão, que é trabalho sobre o calor. Agora, vamos lá. Deixa eu substituir aqui em cima. É uma equação um pouco grande. Então, veja bem, o calor está no denominador, né? Então, posso quando for colocar o calor aqui, inverter essa fração. E é o que eu vou fazer. Ok, então, diante dessa equação, agora eu vou fazer essa distributiva. Então, nós vamos ter aqui, eta é igual P1 V2 menos V1 sobre P2 V2 menos P1 V2 vezes gama menos 1, ok? Mas agora o segundo termo, esse gama aqui cancela com esse, né? Então nós vamos ter P2 V2
menos P1 V1 sobre P2 V2 menos P1 V2. Então, agora nós temos aqui, ó, mais uma vez fazer a distributiva. Então, a equação vai ficar um pouco grande. Eu vou dar uma pausa e vou voltar quando tiver escrito tudo para a gente dar uma economizada. Pronto, já escrevi toda a equação do eta. Então, a gente pode obter essa equação grandona aqui, ó. E aqui vocês bastam fazer as simplificações necessárias. Por exemplo, a soma desses dois termos à direita dá 1. E fazendo as devidas simplificações, vocês obtêm que o eta ele vale essa expressão aqui. Então, esse é o valor que a gente procura. É metade matemática e metade física essa questão. Então, muito obrigado. Até a próxima.